Riasco perdeu uma chance lá no rebote do Gatito. O Pikachu voltou ao normal também, perdeu Olha, eu não tenho simpatia pelo Vasco, mas ver o Riasco jogando me deixa triste. Fico triste pelos milhões de torcedores vascaínos, porque não dá pra aturar. O cara tropeça na perna dele. Até quando faz gol é estranho. Não tem muito fim. comemoração. Não, isso que eu quis dizer que o Vasco abdicou do ataque, principalmente no segundo tempo. Mas fica complicado você atacar com um a menos. Eu até entendo o que o Zé Ricardo fez no final do jogo, de ficar com 4 zagueiros. Eu sinceramente entendo. Porque ele não tinha um cara que ele colocaria no jogo pra segurar a bola de fato. Já que ele vai segurar a bola, não vai deixar com um cara lá andando lá na frente. Então eu entendo que faltava pouco tempo. E se ele desse os 40 segundos e não tivesse o gol, a gente ia falar aqui que ele foi genial, ele conseguiu fechar o Botafogo. O Botafogo não conseguiu fazer o gol porque estava com os 4 zagueiros. É por isso que eu relativizo tudo que aconteceu ontem. Eu relativizo a questão do João Paulo, porque se fosse motivação, o Botafogo teria ganhado durante o jogo, não no último lance, numa bola aérea, numa falha do Vasco, que o Paulão foi o primeiro a dar aquele passe, né? Deu no peito do Rabelo, que tocou pro Pimpão, tocou pro Chiesa e sobrou pro Carlos fazer o gol. Eu relativizo a questão do Zé Ricardo, porque no jogo que valia, ele mostrou qualidade, que foi quarta-feira. Sim, por isso que o Vasco jogou muito bem. O Vasco acabou com o Cruzeiro em campo. O Cruzeiro teve um bom início de jogo, mais uma pressão, né? Mais no abafa do que na organização. Uma coisa que até me surpreendeu. O Anderson quer falar, eu falo, você vai, Anderson. Falar. Outra coisa que o Anderson tá falando. Sobre o Cruzeiro, falaram durante a semana que o Vasco pegou um time do Cruzeiro desanimado. O Vasco, exatamente. Teve esse papo também que o Vasco pegou o Cruzeiro, exatamente. Que o Vasco tinha pegado o Cruzeiro desanimado, que não foi a prova, né? A prova foi o Zé Ricardo fez um bom trabalho durante a semana. O cara vai entrar desanimado no jogo de Libertadores. Não, eu estou falando mas as pessoas estavam dizendo, o Vasco jogou pra caramba. Por isso que eu acho que não tem que reavaliar o Zé. O que o Zé Ricardo fez ano passado pelo Vasco, tirou da 16ª colocação, colocou na 6ª, se não me engano, né? Então não tem que reavaliar o Zé. Na 7ª. Tem que contratar jogador. Tem que ter dinheiro antes, né? Na verdade. Ainda acho que o Vasco não vai se classificar na Libertadores. Mas ele com o time limitado que tem e com pouco material humano que ele tem, ele tá conseguindo. Já que a gente abordou o Botafogo aqui, vamos falar da NBB, começar a utilizar o Rafael e o Felipe aqui, que o Botafogo foi eliminado por 3-0 pro Caxias. Eu tava acompanhando os jogos no Twitter e vi que a torcida do Botafogo tava reclamando muito da passividade do time. Qual é a diferença dos dois times? Vocês podem responder pra mim, por favor? Quer começar? Pode ir. Cara, eu acho que a diferença dos dois times principalmente é o elenco. O Caxias foi muito bem montado essa temporada com pouco dinheiro. E talvez, acho que o Felipe pode falar isso melhor que eu, o Botafogo deve ter tido até mais que o Caxias para montar o elenco e não soube montar um elenco tão bom e tão competitivo como o Caxias. É algo que a gente tem que começar a discutir, né? Porque a gente sempre tenta enfatizar o quão bom é ter times na NBB, times investindo na NBB, mas aí eu ouço poucas críticas. Especialmente aos times de futebol que têm investimento maior do que esses times. E que investem muitas das vezes errado. Né? Eu acho que quando você tem pouco dinheiro, você não tem aquela chance do erro. Entendeu? Se você pegar, vamos supor, eu tenho um orçamento de tanto, vamos lá, botar 80 mil por mês, vamos colocar. E se eu botar 20 mil num cara e queimar nesse cara e esse cara não me render aquilo que os 20 mil vão pagar, eu estou destruindo meu elenco. Porque eu podia pegar esse dinheiro e botar 2 caras de 10, entendeu? Até desmembrar mais essa quantia. Então eu acho que o NBB, eu acho que essa série deflagrou justamente isso. O Caxias trouxe um cara que é o Cauê Borges, filho do Chuí, tem uma história do basquete, que estava esquecido lá em Franca, que seria útil hoje em dia, acho que em 90% dos times. E aí quando pegaram, o pessoal falou, pô, mas o Cauê, não sei o quê, o Cauê já teve no Minas, já teve no Franca, e a comissão técnica do Caxias, muito competente, dirigida pelo Rodrigo, que tem o Léo Figueiró como supervisor, o Léo Gomes como auxiliar, eles foram buscar o Cauê, trouxeram o Cauê Vezola, que já era ídolo, talvez com o dinheiro que o Botafogo tá pagando no Tatum. E isso já faz toda a diferença numa série de playoff que é tiro curto. Essa é a minha opinião. Eu acho que é justamente isso. Quando a gente olha pro Caxias, além de ter bons jogadores rendendo, são bons jogadores em várias posições. Você tem o Paranhos, o Alex rendendo, e o Cauê Borges é um grande achado.
talvez não seja só um achado, também é o trabalho do Rodrigo Barbosa em cima dele para poder evoluir. Esse garoto entrou ele foi dispensado pelo Franca, se eu não estou errado. Ele não teve contrato renovado lá no fim. Ele foi dispensado pelo Franca e ele chega no Caxias hoje, terminando a temporada regular, como sendo um dos caras que disputam o MVP. E isso é surreal, você pensando num cara que foi dispensado e hoje brigar pelo MVP. E você pega um Botafogo que também teve um surgimento de um jogador aparecer bastante como o Guga, que apareceu muito nessa temporada, mas o Botafogo deixa muito a desejar em relação ao elenco. Você não tem uma rotatividade muito grande. Você tem essa limitação, você tem pivôs que não são tão móveis como um Paranhos do outro lado. Então assim, o Botafogo sabia que a disputa seria realmente muito complicada e a eliminação não acho surreal, acho bem normal, bem aceitável. Condiz com a realidade, cara. Eu acho que o grande ponto é esse, tanto que o diretor do Botafogo deu uma entrevista pro Globoesporte.com hoje, falando justamente sobre isso, que o investimento que eles fizeram talvez não seria para cair na primeira rodada dos playoffs. Talvez poderia chegar um pouco adiante. Talvez poderia ter um desempenho do Caxias, que teve um investimento muito menor e chegou em quinto. Mas aí você vai ver, foi o que o Felipe falou, o Caxias pegou o elenco dele. Vamos analisar aqui quais são as nossas carências. Porque ano passado, cara, o Caxias foi rebaixado. Só ficou porque Macaé acabou. Então a história do Caxias de superação, além disso tudo, é bizarra. Além do que eu estou falando, o investimento caiu ainda. Então tinha tudo lá, o Caxias que era ano passado vai cair esse ano também. E os caras conseguiram reinventar um time, nascer do zero, porque eu acho que só ficou o Marcão e o Dida, o Dida inclusive mora lá em Caxias, então não tem custo. E eles montaram um time que conseguiu aí, de repente pode aprontar, quem sabe, numas quartas de final, vai saber qual o futuro. Mogi há uns anos fez isso, estava em décimo. O Mogi de hoje começou há uns anos que o Mogi estava em 12º e foi tirando, chegou na semifinal e jogou de pau a pau com o Flamengo de lá para o Vitor Marquinhos, Meinse e afins, foi campeão do mundo logo depois. Então é algo a se pensar. Essa questão do dinheiro que você falou é uma coisa que os clubes têm que começar a olhar, porque às vezes botam muito dinheiro nos caras, o cara chega, não é aquilo tudo, e os outros que estão investindo menos estão chegando mais longe. A gente também tem que enaltecer o trabalho do Botafogo no sentido de entrou nessa temporada como um dos times que brigaria para ficar, para não cair. Então, e hoje termina o NBB caindo na primeira fase do playoff, mas apresentando bons jogos. Mas com o aproveitamento muito baixo na primeira fase. Sim, foi muito inconstante. O time do Botafogo sofreu muito com lesão. Isso foi algo que o Márcio sempre deixou bem claro. As lesões realmente atrapalharam bastante o Botafogo. Mas o time também era inconstante. Fazia ótimas partidas, chegava na reta final, cedia no terceiro ou no último quarto. E aí outro time passava à frente. Mas você achou o Fabrício, que é um garoto que tem muito a evoluir ainda. É um bom marcador, ele marca muito bem. Tem um Guga, que é um cara que veio da base do Pinheiros, é um jogador fantástico, que essa temporada surgiu e não é tão caro. Então, o Jamal, que é um cara que já rende há muito tempo. Então, você tem bons jogadores que o Botafogo conseguiu achar. E aí sim, falta o Botafogo agora entender o que a gente precisa para o ano que vem, o que a gente pode gastar e como gastar esse dinheiro. Porque a gestão, como o Rafael está falando, a gestão de pessoas e financeira no NBB é essencial e a gente vê a diferença gritante dos times. Aí não falando especificamente do Botafogo, mas pensando em todos os times. É preciso haver uma reavaliação nas contratações dos jogadores estrangeiros? Cara, eu acho que sim. A gente estava conversando isso antes de começar o programa aqui. Eu acho que sim, porque eu acho que aqui na América são muitos agentes oferecendo jogadores, né? Então, um treinador recebe a ligação de 4 agentes diferentes oferecendo 15 jogadores que, cara, você não tem como, às vezes, acompanhar. Porque o cara tá jogando na Nicarágua. Você não vai ver, não tem lugar para passar. Você pode até ver um vídeo ou outro, entendeu? Então, o tiro no gringo, ele tem que ser muito mais certo que o tiro no jogador brasileiro. Porque você vai pagar pro cara em dólar. Então, você traz um cara, sei lá, de $3.000... você já vai estar pagando uns R$10.000 para ele, na cotação atual. E aí você com R$10.000, de repente você pega um cara aqui ganhando 8, ganhando 2. E aí o que eu acho é que há em determinados, não em todos, porque, por exemplo, o Flamengo eu sei que é um clube que, para contratar o gringo, faz uma análise super criteriosa até chegar no nome do cara.
Mas aí é porque o Flamengo já tem anos de praça, já tem anos de investimento. O Mogi também nos últimos tempos acertou em todos os gringos. O Pinheiros e o Paulistano costumam acertar nos gringos também. Eu acho que falta, tipo assim, não é só o cara ser gringo. Vamos ver o que ele fez. Vamos ver qual é a postura dele. Será que é um cara que vai chegar aqui e vai querer só ficar na estatística, fazendo 30, chutando 60 bolas e fazendo 20 pontos por jogo e ignorando o restante do time? Ou será que é um cara que vai chegar aqui e vai abraçar o sentido de elenco, vai abraçar o sentido do torcedor, do público e vai chegar para jogar? Rafael, você não acha que falta... uma coisa que me incomoda muito, até trabalhando para um site americano, eu vejo muito lá fora, o trabalho de scout, que é justamente ter um cara específico para isso, para o cara receber esse material, poder avaliar qual a deficiência, qual a eficiência do jogador, o que eu preciso, o que eu não preciso. Claro. Porque eu vejo assim, eu vejo muita comodidade das equipes, chegando numa reta final assim, poxa, a gente não tem um gringo. Aí chega um agente que é amigo do fulano, do ciclano, do beltrano de tal, e consegue botar esse gringo no clube. Então, assim, às vezes o cara nem passou por um trabalho de scout para poder avaliar. Trazer por trazer, né? Isso. Você acaba trazendo, por exemplo, tem gringos aqui no NBB que já estão, sei lá, na sua segunda, na sua terceira equipe, o cara não emplacou no primeiro clube. E aí você, por exemplo, mal comparando, eu olho a Liga Ouro hoje, que é a divisão de acesso, a Unifacisa buscou 2 caras gringos, o Farad Kobe e o Allen, que estão destruindo na Liga Ouro. E tem times do NBB que não conseguiram trazer 2 gringos para ter o mesmo impacto que esses caras estão tendo. Aí a gente vai falar, mas a Liga Ouro, o investimento é menor, tem clubes com elencos piores. Mas, o cara chega nos jogos grandes, contra Corinthians, contra Macaé, que é um adversário difícil, contra São José, e destrói do mesmo jeito que ele destrói quando pega, que é o Cerrado, o Brusque, que são times com menores investimentos. Então acho que falta um pouquinho disso, que foi o que eu falei, o Flamengo tem muito disso, o Paulistano tem muito disso. O Flamengo, a informação que eu tenho é que há uma análise criteriosa de tudo do cara até ele chegar ali. Por exemplo, o Davi Kubidjan, que foi contratado nessa temporada, já havia sido analisado em outras. O MJ, foram vistos vários jogos, não adianta você ver 5 jogos do cara e achar que você tem o teu gringo ali porque ele pegou, fez 10, 12, 14, 12. E o resto da temporada? E o que vem lá atrás? Será que nos outros anos ele fez 10, 12, 14, 12 nessa sequência? Então acho que é isso que os clubes hoje em dia que estão de ponta. A gente não pode falar do Franca não está contratando gringo mais. Sim. Mas tipo Flamengo, Paulistano, Pinheiros, Mogi, que eu acho que os clubes de menores investimentos também podem ter mesmo com menos dinheiro. E a gente também vê a base. A base, cara, ela forma jogadores. E tem jogadores que não são ruins mesmo, que dá para aproveitar. Vou aproveitar justamente a Liga Ouro, o Gemadinha. Que hoje joga no Corinthians, é um pontuador, saiu do Paulistano, se não me engano. Então, assim, é um garoto. Olha o quanto o clube economiza em trazer um pontuador nato, um garoto de base, do que você investir no jogador já grandioso. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Sobre o NBB, a gente vê que o NBB, depois de 10 anos, foi uma liga que evoluiu muito. Hoje em dia o NBB tem visibilidade, tem até seu próprio modelo de transmissão, tem patrocinadores. A minha pergunta é, por que a gente não vê essa evolução que a gente vê na liga, que a gente tem uma liga forte que compete até com outras ligas internacionais, questão de nível de basquete. Por que a gente não vê isso refletido na seleção brasileira? É um tema complicado, porque quando a Liga Nacional assumiu lá em 2008, 2009, acho que foi isso mesmo, o primeiro NBB foi em 2009, NBB 1. A situação do basquete no país era assim, terra um pouco arrasada, e aí os clubes se uniram e montaram a liga. E o que acontece na CBB foi que durante esses últimos anos a gestão na CBB deixou muito a desejar, entendeu? E isso foi comprovado aí com essas auditorias que comprovaram que o Brasil teve uma Copa o Mundial que o Brasil não classificou em quadra, que acontece, é um resultado esportivo, e aí o Brasil recebeu o convite da FIBA, tinha que pagar o convite e não pagou, lembra disso? Sim, ficou um ano para pagar e correu o risco de ficar fora da Olimpíada no Rio se não pagasse esse convite. Aí entrou os patrocinadores entraram e pagaram. Então, agora o Gui Peixoto assumiu lá, é um trabalho novo, eu sinceramente não conheço ainda, não tenho como assim opinar se é um trabalho que vai dar certo, que está começando,
tá bem embrionário ainda, os caras estão arrumando a casa para depois ver o que vai ser feito aí. Então eu acho que o que a CBB precisa hoje é se inspirar na Liga, ver o que a Liga fez. Vamos pegar esse modelo aqui. Pô, por que a Liga deu certo? A Liga é um case de sucesso, como você falou, não só no âmbito esportivo, né? A gente esteve lá em São Paulo agora no Jogo das Estrelas, cara, evento animal. Entendeu? Um evento animal, assim. Não deixa nada a desejar o futebol, que é o nosso primeiro esporte no Brasil. Então, tipo, só que para chegar hoje, com 10 anos, nesse nível, foi um trabalho de formiguinha, né? Devagar, ali aos poucos. Então, acho que o grande ponto para mim é a CBB olhar para a Liga e ver assim, o que a gente pode fazer. Não é copiar a Liga. O que a gente pode fazer para a gente se inspirar neles, no caso, nos clubes, e fazer uma administração aí que recupere e coloque o basquete brasileiro no patamar que ele merece. Eu acho que também, como o Rafael já falou, essa parte mais profissional do atleta já está no NBB, mas a parte de base também. Você vê muitos Estados Unidos fazendo, a seleção americana, eles fazem muito camp o ano todo. Então, assim, eles pegam, vou dar um exemplo, tiram um mês e pegam o José Neto, o Gustavinho, para treinar moleques de 17, 18 anos, 16 anos, para esses moleques começar a evoluir também. Que aí possa chegar no NBB com alto nível e ainda assim render ainda muito mais para a seleção brasileira e ter frutos aí pro resto. Cara, eu até acabei falando aqui de olhar para a Liga, mas eu acho que o principal foi o que o Felipe falou, investir na base. Primeiro passo, entrando nesse meio do que a CBB pode fazer, o primeiro passo é investir na base. Mais campeonatos, mais rodagem para os moleques, tirar os moleques da zona de conforto. O cara do Rio vai jogar um campeonato em Santa Catarina, o de Santa Catarina vem jogar em São Paulo, porque aí vai criar no moleque o quê? Caramba, eu tô com 14 anos, sou sub-15 e já tô viajando para jogar meu primeiro campeonato de federação. Ele não fica preso só ao lugar dele lá. Entendeu? Então, se investir na base, montar um esquema mesmo, você vê, São Paulo é outro case de sucesso na base. O Rio é um polo que deixa a desejar nesse sentido, mas que pode ser melhorado. Vamos pegar lá, Minas Gerais, não temos lá o Ginástico, Minas, Rio Grande do Sul, só a Sojipa, assim, que tem expressão. Então, vamos investir um pouco mais na base, vamos puxar o Nordeste, vamos puxar a região Norte, por que não? O interessante disso que você está falando é que se estende a todas as outras federações. É de vôlei, é de handball. Sim. E a gente está falando de lugares que são redutos políticos, né? É difícil que haja qualquer tipo de mudança, porque a maioria tem presidentes que estão lá há décadas e não pretendem largar. Então a gente está falando com pessoas extremamente obtusas. Antiquadas, né, cara? Obtusas, Os caras, eles estão ali para fazer política e para tentar fazer aquilo dali um cabide de emprego. Então, a gente fala, a gente dá ideia, mas com esperança bem curta, porque a gente sabe que pouco vai mudar. A gente tem que entender assim, se nos Estados Unidos hoje tem a melhor seleção do mundo, é porque se criou um ciclo tão vicioso que hoje trabalha sozinho. Então, assim, quando Kevin Durant se aposentar, quando LeBron James se aposentar, vai aparecer outros moleques que rendam tanto quanto. Porque se criou um ciclo e a seleção americana entendeu isso. Então ela trabalha com a base, ela investe, ela não só trabalha taticamente, tecnicamente com ele. Mas tem gente engolindo, já chegando perto do patamar deles. Sim, assim, você vê, os caras estão... quando eu comecei a assistir, o Shaquille O'Neal era meu ídolo. Pô, e aqui no Brasil a gente tem assim, caramba, quando o fulano se aposentar, como é que vai ser, cara? Agora a gente tá vivendo isso com o Marcelinho. Caraca, quem vai ser o ala da seleção brasileira daqui a uns anos? Quando o Marcelinho parar, daqui a pouco é o Marquinhos, daqui a pouco é o Alex. Entendeu? Quando o Nenê parar, o Splitter acabou de parar, e a gente fica naquela apreensão, né? Pô, e agora, cara? Quem é que vem? Tem uma coisa também que eu sempre falo, por que a gente só revela pivô, parece? Dá essa sensação de que a maioria dos jogadores que saem daqui do Brasil e vai pra NBA, geralmente é pivô. Mas aí eu vou só te cortando, aí eu vou entrar nesse lado de scout. O que acontece é que lá fora se pede muito ala e pivôs fortes e dominantes, e a gente não produz tanto armador forte e dominante, forte fisicamente e alto. Iago é ótimo, mas olha a altura dele. Entendeu? Isso para os Estados Unidos, para uma Espanha, não é tão simples. Então a gente acaba revelando muito mais porque os jogadores acabam ficando pivô e ala, com alguns se destacam. E olha, e ainda assim, muitos são desperdiçados. Muitos jogadores são de base que são jogados de lado. Entendeu? Será que esse garoto vai conseguir? Tem um garoto no Flamengo que é sensacional, chamou a atenção nos Estados Unidos, foi o João Vitor.
Mas ele vai ter oportunidade no Flamengo? É uma questão que o Flamengo tem que tratar isso. Você tá entendendo? Então, você tem jogadores que o Brasil forma. Falta só começar a utilizar jogadores de base cada vez mais. Parar de desperdiçar talento, né? Eu acho que uma vez eu conversei com um técnico de base e ele me deu a seguinte declaração, que aí eu comecei a entender um pouco desse problema. Ele falou assim pra mim: Rafael, o negócio é o seguinte, o moleque chega grande, de, sei lá, 1,98m no sub-14, aí o cara já vai e coloca ele de pivô, porque ele é maior. Então ele vai ter a vantagem de jogar contra um pivô de, sei lá, 1,70m, 1,80m, que tá ali no sub-14. E se ele não crescer mais que isso, cara? Entendeu? Se ele ficar ali com seus 1,98m, 1,96m, como é que faz? Porque com 1,96m dificilmente ele vai ser pivô. São raros os casos de pivôs de menos de 2 metros de altura. E aí ele foi acostumado a vida inteira a jogar ali no garrafão. Aí chega no sub-19, como é que tu tira aquele moleque lá do sub... Não tira, acabou. Entendeu? Eu conheço o Fernando, que é o técnico do Flamengo, Fernando Pereira, tá no sub-19 hoje. Eu fui assistir Flamengo e Tijuca sexta-feira, sub-19. O Flamengo sub-19, todos os jogadores rodam em todas as posições. Entendeu? Eu já vi, esse cara trabalhou no sub-15 há uns anos e ele fazia isso. Todos os jogadores jogam em todas as posições, que você não sabe. Você não sabe se o cara vai dar uma espichada, aquele teu ala de 1,94, sei lá, de 1,95, vai chegar a 2,5. E aí? Tu tem que trabalhar ele lá no garrafão também. Colocar ele pra jogar lá, pra ele tomar, pra ele dividir com um pivô que seja maior que ele, menor que ele, trazer ele pra ala, ensinar ele a chutar de 3, armar. E hoje a NBA, a gente vê isso. A gente vê cada vez mais, na época do Shaquille O'Neal era dominante no garrafão. Era um monstro. Hoje a gente vê um pivô como Karl Towns, atlético e pontando a bola de 3. Hoje em dia exigem que o pivô ele saiba chutar de longe. É isso aí. Antes não era tão mudou, cara. Entendeu? Essa filosofia do basquete, o basquete moderno existe, o cara sabe fazer mais de uma posição. Se ele souber fazer mais de uma posição, ele tá feito na carreira dele. Agora, se ele ficar ali naquela, eu sou cincão, ou então eu sou um ala, só vou chutar de 3 o jogo inteiro, se me pedirem pra fazer o armador, hoje eu não vou fazer o armador não. Então, assim, é uma mudança mental que passa por esse investimento, que não é só dentro de quadra, é fora de quadra também. Com scout, com alguém para trabalhar, com um psicólogo, porque o menino às vezes tem problema em casa, e aí quem é que vai conversar com ele, quem é que vai dar uma palavra de força para ele? Então, tipo, o trabalho é isso, não é só se restringir a uma tabela de basquete, uma bola na mão do menino. É todo um negócio, uma engrenagem por trás do cara que vai fazer ele funcionar e chegar no futuro como faz lá, como é nos Estados Unidos e na Europa, né? Antes de voltar ao futebol, eu vou primeiro agradecer a participação das pessoas que estão mandando mensagem na live. Eu tô vendo ali o Enéas Lima, tô vendo também a Lívia Silva, que tá sempre conosco, tá perguntando para o Felipe se o Jamal fica no Botafogo, e você acha que o Botafogo vai vir mais forte ano que vem? Olha, no Botafogo é tratado que o Jamal fica. Ele não vai sair. Os clubes que podiam ir atrás dele, que tentarem atrás dele, é o Macaé e o São José. A gente imagina que ele não vai sair. E sim, o Botafogo, com a tendência agora de aumentar o seu orçamento para o ano que vem, a tendência é realmente ficar cada vez mais forte. O Rodrigo Pessoa também está conosco. O Felipe Teles mandando um abraço para vocês dois. Só a galera do bem. Vamos aproveitar aqui, né? Mandar um abraço pro melhor grupo de basquete desse país, disparado, Bola Laranja. Todo mundo tá assistindo lá. Galera que fortalece legal com a gente diariamente. O papo sobre basquete 24 horas e algumas coisas mais. É só entendedor mesmo. Isso é verdade. Tem alguns malucos que fazem umas palhaçadas ali lá durante o dia, mas o foco é basquete. Lá é um grupo enriquecedor, vamos colocar assim. Com certeza. Agradecer também o pessoal do Unigeek que tá comentando. O Jorge também tá perguntando se o espírito do time do Flamengo, time de banana, foi pro time de basquete. Falemos disso um pouquinho mais na frente. Não concordo, não concordo nem um pouco com isso. Mas um abraço pro Jorge, que tá bem feliz. É um botafoguense ele, tá mandando do Flamengo, mas o Jorge é botafoguense doente. Entendi a pergunta. Vai ser botafoguense. Oi? Não, eu vi ele com a camisa do Botafogo, foi o quê? Sexta-feira, então só trabalho com a verdade, que é jornalismo verdade. Enfim, vamos falar mais um pouquinho do Vasco, para emendarmos com o Vasco no NBB, o Vasco que tá perdendo pro Bauru, falemos daqui a pouco. Oi, o
Levantou ali. Jean foi pro Botafogo. Volante foi pro Botafogo. Que merda, hein? Boa contratação. Quem é Jean? Jean do Fluminense. Que isso? Eu ficava gritando. O Corinthians? Eu não lembro dele não, mas comentário de vocês agora eu fiquei um pouco assustado. Eu achei que era o Jean do São Paulo. Eu pensei que fosse aquele Jean atacante, mas enfim. Tava encostado lá pra dentro. Não, o Moisés estava encostado no Corinthians. O Botafogo não consegue fazer seu torcedor feliz por 24 horas. É impressionante. Não tem essa. Corinthians campeão ontem. Ganhou do Palmeiras o jogo lá no Allianz Parque. O sabor foi o mais sensacional possível. Temos um sorriso ali do Fábio Jordão. Fábio Jordão, bicampeão paulista, campeão brasileiro. Comemorar título já é algo. Já tá até com tendinite, né? Tanto levantar troféu, ele quer falar. Tá chegando o Fábio aqui. Ele ficou mais feliz com a notícia do Jean no Botafogo. Exatamente. Tudo bem, Fábio? Opa, boa noite, tudo Fábio ótimo. que entende tudo aqui de NFL, mas tem uma paixão também pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Com certeza, mais pela NFL, por sinal. Mais pela NFL. Pelo Corinthians existia um Rollers também, né? Com certeza, acompanhar sempre que... Já teve como jogador astro o Alexandre Frota, né? Eu não sei, não. Vamos esquecer? Certo, vamos seguir, né? Futebol. Então, 1-0 com 1 minuto. O Corinthians tem um DNA vencedor? Com certeza. A história diz isso aí. Muito obrigado pela participação, então. Falo com tranquilidade. Falo com tranquilidade. E o Carille? Eu vejo muita gente falando que enxerga muito no Carille porque enxergavam no Tite. O Tite, exatamente. Mas você consegue ver semelhança? Eu concordo, porque o Carille era auxiliar do Tite, então tudo que ele pode ter aprendido, ele aprendeu com o Tite. E até a maneira de ver como o time joga é muito parecido como era com o Tite. Então eu posso ficar tranquilo que esse ano meu time vai ser campeão brasileiro? Por quê? Porque tem um aprendiz do Cuca, né? No time. Vamos comparar o Cuca com o Tite, pelo amor de Deus, né? Aí é sacanagem. Mas é pra ganhar um brasileiro, não dá não? É só o seu time fazer o investimento. Ele já arruma água no cantinho da área técnica. Ele já usa a mesma calça. Eu ficaria preocupado se ele fosse um aprendiz do Cuca, porque ia ser só cruzamento na área. Ontem foi um pouco assim. Então, ó, já é um sinal. O Valentim parece um treinador um pouquinho mais de repertório mais completo do que o Cuca, apesar de não ter o currículo. Quase um Jair Ventura bonito. Fala o nome desse cara. O Jair Ventura também tem lá sua beleza, né? Não se compara. Quer falar mais alguma coisa, Fábio? Eu vim aqui só pra... Não, só vim aqui fazer assim. Hoje é assim, né? Fazer assim, ó. Hoje não é quarta força, hoje é o bicampeonato. É o bicampeonato, 29 títulos, absoluto. Absoluto, tá abrindo quantos de vantagem? 7. Pra quem? Qual é o segundo? Santos e Palmeiras com 22. 22. Impressionante o Corinthians. Parabéns, Fábio. Valeu. Parabéns pelo título. Pena que você não vê muito com o Green Bay Packers. Agora vai vir um comentarista falar do Serra, do Espírito Santo. Não, o Cruzeiro campeão. Ah, sim. Senta aí, ô. Calma. Ele predou minha cadeira aqui. Verdade, quebrou a cadeira, tem que pagar. Cheirinho de título. Cruzeiro campeão. Virando. Surpreendente? Surpreendente, principalmente pelo último jogo, né? Contra o Vasco ali, que não foi nada bom. Eu não acompanhei o jogo na íntegra, mas eu vi alguns lances. E eu achei meio passivo a atuação do Atlético Mineiro. Não entendi muito bem o que ele quis fazer ali. Mas a torcida do Cruzeiro lotou a arena, mesmo depois de criticar muito o time, de ir lá e ameaçar os jogadores até, então. Mas deu a força pro Cruzeiro vencer. Quem ameaçou os jogadores? A torcida, foi a torcida do Cruzeiro, sim. Daí foi ameaça, não foi incentivo? Foi uma ameaça. Depois do jogo do Vasco. E aí o Cruzeiro conseguiu reverter o resultado. O nosso comentarista aqui, o Bruno Dias, está me passando a lista de todos os campeões. Que eu vou dizer um a um. Ainda tem alguns estaduais que não terminaram, tem alguns que nem começaram ainda. Enfim. O Brasil é assim, mas vamos lá. Rio Branco foi campeão no Acre. O campeonato já acabou, né? Esse campeão foi o Galvez, ou Galves, eu não sei como se fala, mas... Galvez. Parabéns para a torcida do Rio Branco. Nas Alagoas, o CSE venceu o CRB no clássico lá, o Azulino campeão. Vindo com tudo aí na Série B, hein? O Manaus, bicampeão. Aonde? Em Manaus. Se eu não me engano, o jogo foi na capital, hein? Se eu não me engano, o jogo foi na capital. Que ainda continua em Manaus, se eu não me engano. Na Bahia deu o Esporte Clube Bahia. Acho que é assim que é o nome do Bahia, né? O Vitória, que também é da Bahia. Tá
rolou um especial Brasileirão, gravamos um especial Brasileirão. Não sei, William. Soltaremos e... É impressionante como o repórter que falou sobre o Vitória é um cara que entende muito. Fiquem de olho aí. Vai sair. Mas o que falou do esporte até rolou. O Ceará campeão, em cima do time do Rogério Ceni, Fortaleza. Um destaque para a final ontem que o treinador do Ceará passou mal. Os caras da ambulância lá, os enfermeiros foram ajudar o Chamusca, né? E o cara se machucou no gramado e não tinha quem atender o jogador. Teve que vir a ambulância do bombeiro que tava do lado de fora pra socorrer o atleta que bateu de cabeça. Tem essa loura aqui que apareceu no seu celular agora. Pode ligar. Brincando. Sobradinho campeão no Distrito Federal, venceu o Brasiliense. Terceiro título da história do Sobradinho, que não vencia há 31 anos, impressionante. O Serra foi campeão no Espírito Santo, Goiás foi campeão lá em Goiás. Motoclube campeão no Maranhão. Você viu quem foi o vice do Goiás? Não. Aparecidense. Bem feito. Cruzeiro campeão em Minas. O Cuiabá campeão em Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul deu Operário. No Pará deu Remo. 4 repais esse ano, todos com vitória do Remo. Impressionante. O Paysandu quase foi eliminado pro Bragantino na semifinal. Givanildo, treinador do Remo. Então, maior ganhador de títulos estaduais aí. São mais de 15 títulos estaduais. 19 atualizados aí. 19 é mais de 15, então acertei. Com certeza. Tivemos mais um Botafogo campeão, agora o Botafogo da Paraíba. Venceu o Campinense. Só não ganhamos em São Paulo. Só não ganhamos de novo? Em São Paulo o Botafogo não ganhou. Enfim, fala que é imparcial no começo, mas só fala primeira pessoa. É o Náutico campeão depois de 14 anos, 22º título do Timbu. Atlético Paranaense jogou com um time sub-23 e ainda assim foi campeão contra o Coxa. Né? O Botafogo campeão aqui no Rio de Janeiro. O ABC, o maior campeão nacional, né? 55 títulos. Foi campeão já há umas 2 semanas, se eu não me engano, que o campeonato lá é diferente. Foi o terceiro título seguido. O Grêmio campeão no Sul. Grêmio que emendando 4 troféus em, 2 anos. Queria ser gremista. Corinthians campeão em São Paulo. E o Figueira derrotando a Chapecoense, tirando a chance da Chape ser tricampeã. O jogo foi lá na Arena Condá. Então, parabéns a todos esses campeões. E, enfim, agora vai começar o Brasileirão, que o assunto é sério. E o buraco é mais embaixo. Vamos voltar ao NBB? Vamos falar do Vasco da Gama, que está a um jogo de ser eliminado. Tá 2-1 pro Bauru. Match point amanhã para o Bauru. O Vasco jogando a vida. Jogo aqui no Rio de Janeiro. Você tá sendo pessimista. Eu acho que tá um jogo pra empatar a série. Verdade, Se o Botafoguense sempre olha o pior, então. Confronto amanhã na Arena Carioca, 7h30 da noite, transmissão do Sport TV. Lotado a Arena amanhã. Não deve ser lotado, não vai dar mais de 5 mil pessoas lá. Não, mais de 4 não vai dar. Minha pergunta. E cara, o Vasco. Tá na live. O Vasco realmente tem um trabalho difícil enfrentar o Bauru. Claro, o Bauru não vai jogar com o Alex, com o Renan. Confirmei hoje com a assessora de imprensa do Bauru. Mas o Vasco também tem dúvida do Lucas Mariano. Então amanhã é um jogo difícil, vida ou morte pro Vasco. Só que realmente é muito complicado para esse elenco. Vamos ver como eles vão tratar esse jogo. Mas assim, já tá fazendo mais do que eu imaginava. Eu imaginava que ia tomar 3-0 do Bauru. E eu consegui uma vitória lá, da forma que foi. Emocionante, com a bola do Gustavo no final. Então, assim, Felipe chorou. Ele não tá querendo dizer não, mas ele chorou com aquela bola do Gustavo. Eu sou imparcial, não torço pra nenhum time. Se chorou com a bola do Vasco, chorou com o Titanic. Procede? Não. Pode colocar o áudio no ar? Não tem áudio nenhum. Intriga da oposição. Vocês conhecem o Diego Maranhão? Grande botafoguense, vocês conhecem? Gente fina. Ele tem uma pergunta aqui perguntando se o Vasco continuará com o basquete ano que vem. Uma boa pergunta. Olha, eu como torcedor do basquete, eu acho que tomara que sim. Do basquete. Agora, a perspectiva é? Só depende da diretoria. Não tem muito o que fugir. Não tem como não ficar em cima do muro. Assim, o investimento que o clube fez é muito alto. Será que o Vasco, eu até falei isso no Twitter, será que o Vasco vai querer investir o mesmo valor ano que vem? E se não for investir, vai aceitar que o rendimento vai ser bem abaixo do esperado? É essa a questão. E são essas perguntas que a diretoria tem que responder para si mesmo.
Eu acho que o Vasco teria que continuar, é um clube grande. Eu acho que o Vasco está passou o Flamengo, talvez Rafael no começo, ou talvez Rafael até possa falar melhor, mas o Vasco tem muita ligação com torcida e futebol, então vive muito altos e baixos. Se o futebol não vai bem, o pessoal fala que tem que acabar o basquete, tá comendo dinheiro do clube. Falando um pouco em custo-benefício, o Giovannone tá rendendo o que se esperava dele ou não? Não. Era esperado muito mais, não só ele, Giovannone, Lucas Mariano, Fulvio, Deodato, foram contratações de peso pro clube. Que colocava o Vasco numa possível briga pelo favorito. Muita gente colocou como favorito ao título. No papel era um time para brigar no título, assim, na pior das hipóteses, quarto lugar. A minha pergunta era justamente essa. Porque o Vasco investiu muito, contratou alguns bons jogadores que já tinham fama no basquete, já tinham carreira consolidada. Por que esse time não engrenou? Por que acabou não dando certo? O problema é realmente o treinador. Se investiu errado, se investiu em quem não deveria investir. O que aconteceu? E sobre a questão financeira do Vasco, se vocês sabem alguma informação como os jogadores estão lidando com isso. Então, Foi a primeira vez que eu tenho. Eu tenho um amigo muito grande no basquete, que é o Dedé Barbosa. Posso mandar um beijo? E acho que eu acho assim, que o Vasco supervalorizou alguns salários, que eu acho que alguns jogadores, os salários realmente um pouco acima do que normal. Mas eu até escrevi um texto pro Bala na Sexta, que é justamente sobre o Dedé Barbosa. A parte da gestão de pessoas e do time, hoje eu até estava conversando com o Rafael aqui em off, fora do ar, justamente como o Vasco está diferente com o Cristiano Pereira. E a gestão de pessoas e a parte técnica que o Dedé não conseguiu implementar, isso foi nítido no Vasco. O Vasco, não estou falando que o Vasco mudou da água para o vinho, mas você vê claramente que o Vasco está melhor do que estava antes. E como estava apresentando. A parte financeira, acho que foi uma das grandes crises que o Vasco passou e foi péssimo. Porque você fica conturbado, David Jackson fica afastado, aí ele volta, como é que ele volta, como é que... Assim, pra gente que tá de fora, é muito fácil falar, mas pro jogador, como é que fica pra um cara falar assim, pô, mas o cara saiu e o cara tá voltando agora por quê? Então, isso também pesa. Então, hoje, na parte financeira, todos os jogadores que eu converso, todo mundo fala que, pô, vamos entrar, vamos dar o nosso melhor. Ninguém comenta, e eu acho que também não tem que comentar. Então, não tem muito o que fazer agora. O Vasco é tentar terminar o campeonato de forma digna. Que está conseguindo. E ver o que vai fazer ano que vem. Porque assim, o clube mostrou alguns achados interessantes, como o Gustavo Basílio. Foi um grande achado. O jogador está rendendo bastante. Então, agora avaliar, ver se realmente compensa botar o time no ano que vem. Eu acredito que sim, mas só depende da diretoria. E aí a parte do Vasco, vocês que acompanham o futebol, vocês sabem melhor do que eu, que não é tão simples. Então o Vasco tem uma questão ainda, a questão da eleição ainda não acabou, né? Não Campeiro ainda tá, o MP ainda tá tentando investigar um pouco mais. E no Vasco, você também teve isso, né? O forte nome do Vasco era o Fernando Lima, e ele acabou saindo e entrou o Luiz Ferreira. Então, você também teve esse lado, não só o treinador saiu também não foi nada sobre a eleição, né? Foi depois, mas só para dar uma noção. Então, você também teve esse momento conturbado por fora. Isso complica qualquer time, cara. Vamos falar então do Flamengo no NBB. O Flamengo que, pela classificação, conseguiu o bye, né, nessa primeira rodada. O Flamengo vem para brigar pelo título novamente. E se vem, a principal rival é o paulistano ainda? Cara, acho que com certeza. Você dizer que esse time não vai brigar por título, você vai estar se equivocando, na minha visão, porque foi feito um investimento para isso, né? O Flamengo investiu, já tinha investido no início da temporada, seguiu investindo com a contratação do Varejão, e agora a chegada do Mogi, que é um cara que esteve jogando lá na G-League, foi ano passado, estava no Paulistano até o meio do campeonato. Então acho que sim, acho que o Flamengo chega para brigar pelo título. E, assim, o principal rival é o paulistano, com certeza. Não digo nem rival, porque não tem essa rivalidade, mas o principal adversário, né, é o paulistano. Mas eu acho que a gente nunca, em hipótese alguma, pode descartar Mogi
É porque eu acho que, se eu não me engano, Mogi está no mesmo chaveamento. Bauru também, se passar, é sempre um adversário complicado, independente do time que tá, dos jogadores que tem. E eu acho que também não podemos descartar Franca nesse bolo, mesmo sem o Leandrinho, com o Léo, com o Mineiro lá, Cipollini, Coelho, Alexei voltando, é um time também muito arrumado. Mas eu assim, não só pelo fato de ter sido o primeiro geral, mas pelo investimento feito, pelo basquete que apresentou na reta final, principalmente, em uma campanha de 28 jogos, 25 vitórias, fatalmente um dos favoritos a ganhar. Se vai ganhar ou não é aquela história do basquete, do esporte, só ali mesmo dentro da quadra que a gente vai saber. Mas eu acho bem provável chegar na final e brigar com certeza pelo título. Não será surpresa, né? Nenhuma. Não. Se não chegar, vai ser surpresa. Se não chegar, vai ser... Assim, o que favorece muito o Flamengo, vendo de fora, é justamente o seu banco de reserva. O banco de reserva do Flamengo é melhor que muito time da NBB. Por aí. Verdade. Você ter um Pecos como armador reserva é absurdo. Você ter um JB Batista como reserva, isso é um absurdo. E o Marcelinho, né, cara? Sim, e o Marcelinho. A estrutura toda. Eu acho que o Flamengo também pulou um pouco à frente dos outros clubes nesses últimos anos, em termos de estrutura, né? O Flamengo se reestruturou. Hoje em dia, na questão da base, o Flamengo está se reestruturando também. Mas eu acho que em termos de adulto, o Flamengo se tornou uma referência, né? Você vê que os clubes hoje em dia buscam em determinados momentos... Geralmente é um time rivalizando com o Flamengo, né? Era Brasília com o Flamengo, agora é Paulista com o Flamengo. Foi Bauru, naquela semana, Mogi. Então eu acho que a certeza a certeza para mim é que fica que o trabalho no Flamengo, não só dos jogadores, mas da diretoria, do Neto com a comissão técnica, é um trabalho muito competente. Quanto o Flamengo investe no basquete? Cara, eu tinha essa informação há umas temporadas, porque entra um dinheiro muito grande da lei de incentivo, né? Que cobre basicamente a folha inteira. Só que nessa temporada a gente teve a FinSeg, que é a empresa de seguros que entrou, e aí você tem a Estácio, que é uma empresa que não investe tanto dinheiro assim num projeto que seja a longo prazo, mas que ajuda naquele curto prazo, porque o dinheiro da lei de incentivo ele só cai em dezembro e a temporada começa em agosto. Então o fato do Flamengo ter esses patrocinadores além da lei de incentivo possibilitam do basquete funcionar até o dinheiro da lei de incentivo cair. Então você vê que é um investimento alto. Contratou o Varejão há pouco tempo. A folha salarial gira em torno de quanto aproximadamente? É difícil a gente falar assim exatamente, porque os salários mudam conforme uma temporada para outra. Então, por exemplo, mas eu acredito que o Flamengo mensalmente, calculando ali, o Varejão deve vamos estar assim por alto. Você me corrija se eu estiver errado. 700 mensais, né? 600. Não sei se com os jogadores não, chega... por alto. Não tem a mínima ideia quanto seja. Não sei se com os jogadores chega a esse valor, só com os jogadores, mas que juntando a comissão técnica, o staff, né? Vamos colocar assim, acho que dá para chegar assim, nesse número por mês. Porque, por exemplo, Marquinhos não é um cara barato. Olivinha não é um cara barato, JP não é um cara barato. Ramon é um gringo que ganha em real, mas não é um cara tão barato assim. Então só aí você já tem 4 jogadores que ganhavam já valores expressivos. Vamos colocar assim, um bom salário de basquete hoje em dia, passando dos um salário alto, passando dos 40 mil. Então com certeza esses caras devem ganhar mais de 40. Então você ainda traz o Varejão, que é um cara que não veio, apesar de tá com a vida estabilizada, não veio ganhando pouco, então acho que a folha salarial dispara nesse sentido aí. E tem investimento por fora também, mas assim, o custo-benefício do Flamengo compensa demais, assim. É verdade. Demais. Você vai no jogo do Flamengo, no NBB, você chega na parte da lanchonete, você tem a camisa vendendo, você tem um pôster do Varejão, copo. Então assim, você tem várias mecanismos para você ganhar dinheiro por fora, que aí sim você vê que o time do Flamengo se paga
Eu acho que facilmente. O time do Flamengo se paga. Eu acho assim, por exemplo, tem um lance da Flá TV agora, que está em todos os jogos do basquete. Aí você faz a ativação do patrocinador, você traz o patrocinador para perto de você. Você tem o lance agora da camisa personalizada do Varejão, um copo do Varejão foi lançado. A cadeira perto da quadra. A cadeira perto da quadra. Público, média de público de 2 mil pessoas na arena, só no anel inferior, durante os jogos, foram 14 jogos. Você vê, chegou a bater quase 4 mil contra Campo Mourão na estreia do Varejão, chegou a 2.500 contra o Paulistano, jogos às 9h30 da noite ali na Barra, que para quem não mora perto, é um caminho difícil de fazer. Um desafio, na verdade. É um desafio. Você botar 1.800 pessoas no jogo de basquete, é muita coisa para uma terça-feira, 9h30 da noite, por exemplo. E a gente teve esse público nessa temporada. Então eu acho que o Flamengo sabe vender o seu produto, tem o resultado em quadra, porque foi o que eu falei, 25 vitórias de 28 jogos, é muita coisa. Aí entra o quê? A torcida, que em determinados momentos abraça mais o basquete pela fase ruim do futebol, apesar de eu não gostar disso, que eu acho muito cômodo você, quando o futebol tá mal eu vou lá, e quando o futebol tá bem eu esqueço, mas tem o público fiel do basquete, tem aquela galera que tá ali todo jogo, que os torcedores, os jogadores conhecem pelo nome. Então acho que isso é legal também, você vê que um clube de futebol está investindo tanto no basquete, que mais clubes de futebol, fica um apelo aqui, façam o que o Flamengo está fazendo. Agora o Corinthians está voltando lá em São Paulo, eu acho que, você imagina, se o Corinthians tiver um investimento em termos de torcida, também é uma coisa de louco. Não querendo fazer até uma analogia, mas já fazendo. O Vasco agora, eu acho que, por exemplo, a gente está falando de Vasco e Botafogo, o projeto do Botafogo para mim é melhor que o projeto do Vasco. É um projeto que está começando, o Flamengo já viveu isso, já engatinhou, o Botafogo está engatinhando, nessa temporada já vai melhorando, quem sabe daqui a uns 5 anos o Botafogo já não vai estar no patamar que o Flamengo está hoje. Só quem ganha isso é o basquetebol, cara. Pergunta do Pedro Rodrigues, Nezinho continua no Vasco na próxima temporada? Provavelmente não. O Vasco, ele não tem certeza se o Vasco continua no Vasco, então, tipo... O Vasco vai continuar no Vasco. Não sei se vai continuar no basquete, se o basquete do Vasco vai continuar no Vasco. O cara, Nezinho, assim, como pessoa, um cara fantástico, mas eu não sei se como jogador se compensa o Vasco manter. Né? Ô Felipe, quando o Dedé saiu do Vasco, chegou a ser cogitado o nome do Bira. Quente, né? Seria um bom nome pro Vasco? Assim, bom investimento pro Vasco? Tem que, claro, quando surgiu esse papo do Bira, houve muita piada, é o Bira, porque ele fez Sport TV, esse tipo de coisa, mas assim, o Bira tem anos e anos de casa do Vasco, ele tem vários troféus. Vai que é polêmico. Ele chegou a treinar, se não me engano, no Vasco na época que o Flamengo estava com o Oscar, chegou a assumir um tempo, então assim, ele tem o Bira tem uma ligação muito legal com o Vasco. Uma história muito grande no Vasco. Então... Olha, assim, eu acho que surgiu o boato, mas o boato não era para treinador, era para supervisor, se não me engano. Não era nem para treinador, então se para treinador era complicado. Não achava ele bom. O Diego Maranhão, de novo aqui na live, tá implicando com todo mundo aqui. Eu pedi pro Diego Maranhão, vamos parar, né? Tem que ser um pouquinho mais adulto. Tá feio, né? Ele tá perguntando quem pode substituir o Marcelinho na próxima temporada e se tem alguma negociação adiantada, enfim... Tem um amigo aí que diz, Rafael, eu não sei se você vai concordar com ele, diz aí que tem um Gabriel do Botafogo. Não sei se isso é verdade. Vai continuar roubando o jogador do Botafogo? Eu não sei se isso é verdade, cara, assim, eu acho que o Flamengo não vai ter muita dificuldade, assim, mas eu quero entender o seguinte, Marcelinho tem uma história enorme no clube, qualquer um que entrar vai ter um peso, mas acho que não dá pra contratar um jogador. Não, dá para contratar um jogador, óbvio. Tem dinheiro, tem investimento. Foi o que eu falei, vai ter gente lá para analisar bem assim, o mercado, mapear, né? Assim, eu tô falando assim, tô jogando o Marcelinho não como ídolo. Como ídolo, isso é impossível. Não, como ídolo é impossível, mas, cara, mas o negócio, sabe qual é o negócio? O cara tem 42 anos, aí ele entra no jogo decisivo, mete 18 pontos. O nosso Mano Ginaldo. Você achar, exatamente, uma bela comparação. Você achar um cara no basquete brasileiro que saia do banco, posição 3, hoje, que vai aceitar ali, porque o cara vai ser a reserva do Marquinhos, isso é fato. Não tem jeito. E que o cara vai aceitar o banco, vai sair do banco e vai meter 18 pontos contra um Franca na Arena Carioca, por isso que eu tô falando. Eu acho difícil você ter, porque existem duas possibilidades. Ou é você buscar um cara brasileiro mesmo,
que você vai ralar pra achar, ou você vai balancear o teu time pra buscar um gringo que saia do banco ali, que faça mais de uma função, vamos colocar assim, né? Vem um cara que faça 3, faça ala, faça 2, seja ala amador também, que aí pode ir ali revezar com o Ramon, se o Ramon ficar também, o que eu acredito que vai ficar. Então eu acho que é assim, cara, é difícil, não vai ser fácil, mas que negócio, tendo dinheiro, tendo esse mapeamento do mercado, as coisas tendem a ser um pouco mais tranquilas. E não é uma novidade, né? Assim, o Flamengo já sabe que essa é a última temporada, então assim, o pessoal do scout já deve estar preparado. Há uns 3 anos que o cara já deve, andou até a tal idade, então já tem um tempo que o time tá se preparando. Você já tem que se preparar, né? Você já tem que, e aí, vamos, não vamos, como é que vai fazer? Enfim, se eu pudesse falar com ele, se ele fosse escutar um conselho meu, eu ia falar, cara, joga mais um pouquinho, que o basquete brasileiro vai sentir muita falta desse cara. Acho que todo mundo, acho que, assim, quem acompanha basquete meio que fica, torce pra um time aqui e ali, mas a gente acaba ficando meio que torcendo pro basquete, assim, cara, você vê o Marcelinho em quadra jogando, você fala assim, não, cara, você não pode parar. Assim, ele não tá ruim pra parar, cara. Assim, quando o cara para, assim, já tá, tipo, realmente no fim da carreira, o cara já não, por exemplo, no futebol, o cara já não consegue acertar um passe de meio metro. Não é o caso dele. Não é o caso dele. Ele rende melhor que muito jogador aí que é titular de time. Que tem 20 e poucos anos, hein, cara? O caso dele é, o cara tá muito tempo se dedicando àquilo ali a vida toda. Acho que tem uma hora que o cara. Né? Mas tem talento também, né? Tem talento, mas. A gente não tá falando de jogador que. Mas eu acho que chega uma hora que o cara quer descansar. Não sei. A gente também entende lá do jogador. Tem a família, pô. Tem que entender. Zé Roberto mesmo, que parou há pouco tempo atrás, tinha uma vida com a família. Tem assim. Quer ficar um pouco com a família, mas às vezes aquele lugar ali é o divã dele. Às vezes ele não quer ficar um pouco com a família, ele quer ficar um pouco jogando. E você ficar um tempo que ele tá jogando e ganhando título, então. Esse é o melhor, né? E competir em alto nível. Isso aí. Entendeu? Pessoal, a nossa querida amiga Milena pediu pra perguntar aí se o Flamengo tem o melhor garrafão do NBB. Tem. Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida, porque, garrafão rubro-negro, né, cara? Não, mas falando sério agora, brincadeiras à parte, com certeza, o Varejão é craque. JP, não se fala muito do JP, mas JP é um cara fantástico, jogador fantástico, dentro do garrafão, fora do garrafão, marcando principalmente. E o Olivinha também dispensa comentários. Ainda tem o Pilar, cara, que a gente às vezes acaba não falando, mas o Pilar era titular em Brasília há uns anos aí. Aí vamos pensar assim, se tudo der errado nessa vida, você ainda tem um moleque da base que é um dos melhores pivôs da base. Que é o João Vitor, exatamente. Então assim, em termos de garrafão, o Flamengo tá muito bem servido. Muito bem servido mesmo. Acontece. Pode falar. Acontece no basquete, sim, acontece muito no futebol de emprestar jogadores. Você acha que é possível o João Vitor ter um empréstimo para ter rodagem em outro clube, ou ele vai ficar mesmo no Flamengo? Cara, eu acho que nesse momento eu não emprestaria ele. Porque eu acho que o cara aprender com o JP Batista e com o Varejão, com 19 anos, é uma oportunidade que todo moleque queria ter, sabe? Sim. Eu acho que, então ele tem que aproveitar, ele não vai jogar, ele tem que ter isso na cabeça dele. Eu não vou jogar agora, mas eu vou estar aqui aprendendo com o Varejão, treinando com o JP. Eu vou estar sempre sendo colocado nas situações de treino, na dificuldade, no buscar um rebote contra um cara como o Varejão. Eu posso sentar e conversar com o Varejão, eu posso sentar e trabalhar minha defesa com o JP, meu jogo de pés. Então, nesse momento, eu não emprestaria o João Vitor. Eu deixaria ele lá aprendendo com quem ele tem que aprender, né? Acho que nós não temos aqui no basquete nacional professores melhores. Sim. Entendeu? Mas eu acho que, assim, pro futuro, vamos supor, daqui a um tempo, não sei, sabe? Vamos colocar, o Varejão teve uma proposta, voltou pra NBA. Sei lá, e o JP resolveu que não vai mais jogar, não sei, resolveu sair, já tá com 36, não sei até quanto tempo o JP vai jogar. Aí, vamos ver, vamos dar uma chance pra ele ou vamos trazer outro cara? Se eu trouxer outro cara, outros 2 caras, eu empresto ele. O Pinheiros agora fez isso. O Pinheiros tem um menino, João Vitor Mamed, craque, pivô, rebentou na LDB. E o Pinheiros emprestou ele pro Macaé pra jogar a Liga Ouro. Ele chegou em Macaé e já virou titular já. Então, é um trabalho do Pinheiros pro cara, quando sair da Liga Ouro, já jogar no profissional no próximo ano. Coisa que ele não ia fazer nesse, porque o Pinheiros tem um gringo, que é o Chris Wall, tem o Ansalone, entendeu? Então, é uma coisa assim,
que eu acho válido. O Bauru emprestou um menino pra Brasília agora também, o Henrique, que não estava tendo espaço lá. Acho que o Maicão de Bauru também era um que poderia estar emprestado para um outro clube menor, talvez até um Caxias, por que não? Eu acho válido assim, para que se você não vai usar o moleque, bota ele num outro clube menor, ele vai ter minuto, vai ter rodagem para poder evoluir e chegar no clube depois com numa situação bem melhor do que ele estava antes. O Enéas que tá participando conosco tá... O Enéas, que pra quem não sabe, faz o garrafão comigo. Não precisa ler a pergunta dele não, cara. Tá ótimo, então. Tô brincando. Não é nem pergunta, ele tá botando lá. O Laprovito Launico é bem caro no momento. Tem boas opções na Argentina. Apostar em jovens que já são realidades lá pode ser uma alternativa. Na Argentina? Ah, com certeza, cara. Pô, a gente tem uma molecada na Argentina. O basquete na Argentina é mais evoluído que o nosso, né? Então tem uma molecada, porra, na Argentina que, cara, por exemplo, o São Lourenço tem um menino que arrebentou na Liga das Américas, Gabriel Deck, que o pessoal fala dele desde os 17 anos. Entendeu? Que é um cara que poderia um clube brasileiro pegar ele. Tem uma molecada boa surgindo na Argentina. Eu acho que o que ele botou é uma coisa a se pensar mesmo, mapear o mercado sul-americano, não só os gringos norte-americanos, que os clubes acabam indo direto. Por que não olhar para a Argentina, que é um país que conhecidamente revela muitos jogadores. Teve uma geração dourada e etc. Dourada, literalmente, né? Literalmente, né? Ganhou a medalha de ouro. Pô, e o Ginóbili pra mim é o maior latino da história da NBA. Vamos seguir aqui com o Tabela Carioca, falar um pouco do futebol internacional. O Bayern de Munique foi campeão, pra surpresa de todos na Alemanha. É impressionante, eu vi um choque no país. Como assim o Bayern de Munique campeão? Time que quase não ganha, foi só uma sexta vez seguida. Primeira vez na história que isso acontece na Alemanha. E ano que vem vai acontecer a primeira vez a sétima. E é provável que daqui a 2 temporadas aconteça a primeira vez a 8ª. A Alemanha tem que tomar cuidado. O campeonato, a Bundesliga tá... Uma hora não vai ganhar, mas... a gente sabe, mas enfim, o mundo também não vai durar pra sempre. Não, mas olhando o futebol alemão hoje, você não vê ninguém fazendo cosquinha no Bayern. Eu vejo um. Eu vejo o Leipzig. Mas em 36 partidas eu não sei que se... Então calma, o Leipzig é um projeto novo. Sim. Enfim. Tem um amarelão lá, né, que não é o Borussia Dortmund, é o Schalke 04. Peguei, viu? É o Borussia Dortmund, sim. Parabéns à torcida do Bayern de Munique. São 27 títulos. 6 a mais do que o Botafogo. Só que o Botafogo, infelizmente, é carioca, não é nacional. O Luxemburgo falou que Luxemburgo falou o quê? A mesma coisa. Não fale mal do Luxemburgo, por favor, que eu estou em love com o Luxemburgo. Ele falou. Na Inglaterra, poderíamos ter campeão, não tivemos, que o Manchester United venceu o Manchester City de virada. Para alegria de Fábio Jordão, que não está mais aqui, do Felipe, que também não está aqui, e do Léo ali, que também é torcedor dos Red Devils. Pra minha tristeza. O que houve com o City? Perdeu. Segunda vez, né? Perdeu. Você tomar 2 gols de um jogador que se esconde em jogo grande com o Pogba, impressionante. Tomou gol de Smalling. Perdeu pro Liverpool depois pro Manchester United. 2 times que são maiores do que ele, diga-se de passagem, né? Verdade. E pro torcedor... Sorte do Manchester City que vai pegar o Arsenal, sorte dele. Senão, Arsenal engrossar pro City. Arsenal que ganhará a Liga Europa. Já quero deixar registrado aqui. Deus quiser, se Deus quiser, então, vamos ganhar a Liga Europa, não vamos? Com certeza. O Liverpool ganhar a Champions, vai ficar... Saudações alvinegras aí. Calma que ainda tem um jogo da volta ainda. Eu tava conversando com um amigo meu hoje, cara. É a única série que eu vejo, assim, que eu vislumbro uma possibilidade de reviravolta. Único playoff da campeões. Eu até via isso até uma semana atrás. Agora, os gols que o City tá tomando, cara, olha só, 5. O Flamengo, eu torço pro Flamengo, eu assumo isso tranquilamente, entrega muito esses jogos. E o Liverpool também é assim. Então você tem que sempre desconfiar, 3-0 não é nada. E lembrem, Liverpool tem Lovren na vaga. Não esqueçam disso. Eu no gol. Lovren que já fez gol de reviravolta no Liverpool. Mas tem o Rei do Egito. Tem o Momo Salah, né? Tem o Momo Salah que foi segundo votado pra presidente do Egito. A decisão contra o Milan, na reação. Verdade. Não precisa ir longe, né? O Sevilha e o Liverpool fizeram um jogo nessa Liga dos Campeões. Não, isso aí foi 3, cara. Que o Sevilha tava tomando de... Não, tá 1-0 e o Liverpool melhor, mas aí a camisa...
Não tá 1x0 não, cara. Acho que tá uns 3. Geralmente quando tem confronto, Espanha contra qualquer outro time. Foi 4x3 o Sevilha, o jogo? Não, foi contra o Borussia Dortmund. Contra o Sevilha, tava 3x0 o Liverpool no primeiro tempo. O Sevilha foi a final. Escuta comigo, pelo amor de Deus. Contra 3 contra o Borussia. Borussia. Nas quartas de Claro, assim, algo já jogo. Mas teve assim, algo já esperado. A gente já sabia que o Borussia tava pra ganhar e... Mas assim, eu ficaria extremamente surpreso se o City conseguisse fazer um 4x0, por exemplo. Eu não vejo o City não tomando um gol. O negócio é esse mesmo. Vai ser difícil, mas assim, eu vejo que é a única disputa aberta nessa loucura que é a Champions League. Né? Ó, dia 21/11 do 17, o famoso ano passado, em novembro. Não entendi nada que tu falou de esquece. Foi 3x3, Sevilha e Liverpool na primeira fase da Champions League. Champions League, mas não tá falando do jogo da Europa League, que foi virada. Mas não, sim, o que eu estava falando é que foi 3x0 no primeiro tempo, na casa do Sevilha. Ah, sim. E o Liverpool tomou um empate no último lance. Flamengo. Botafogueou e outros verbos. Só pra esclarecer minha mente, cara. Sevilha que eliminou quem na Liga dos Campeões? Manchester United. Tinha esquecido. O grande Mourinho. Verdade. O Antes ali ironizando o Mourinho. Quero ver falar isso na frente dele. Na frente dele tu não fala, né? Ontem tivemos a comparação lá na final do Campeonato Carioca que o Zé Ricardo é o Mourinho e o Alberto Valentim é o... Não, o Mourinho... O Zé Ricardo é o Mourinho e o Alberto Valentim é o Guardiola. Não fui eu que falei. Não foi você. Foi um cara contratado pela empresa pra comentar sobre arbitragem. Eu estava muito louco. Ontem na final. O Arnaldo falou isso? Melhor ouvir isso do que ser surdo, né? O Arnaldo falou isso. Mas o Arnaldo pode. O Arnaldo falou, tá falado, né, irmão? Pode, O Arnaldo falou que o Fagner não era pra ser expulso no lance que deixou o Ederson 6 meses fora. Não era pra ser? Ele falou que nem foi falta, era pra se mudar amarelo. Cara, mas assim, não querendo polemizar, mas ontem eu não achei lance pra expulsão do... Qual é o nome daquele jogador do Vasco? Pô, cara, o cara, ele vai foi na bola. Pé. Não, ele vai na bola do joelho. Não, há argumento pra expulsar. Ele foi na bola. Mas ele não força, entendeu? Eu creio que o motivo é que ele arrastou, ele continuou, ele deixou... E nem achei pênalti em cima do cara. Eu não achei pênalti. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, o cara vai cabecear a bola, o outro puxa por trás. Se eu te puxo, você não cai pra frente, isso não existe. O Botafoguense que tá pedindo pênalti ontem, questão é que o cara não sabe pra onde 2008. Cair. O cara não sabe pra onde cair. O Luciano foi o mesmo lance. A camisa dele foi levantada assim. Quem foi campeão em 2008? Flamengo. Então não precisa reclamar. Agora eu também não preciso reclamar aqui, mas eu tô citando eu só falando assim, coerência. Botafoguenses, coerência. Se pedirem pênalti no Carly, o episódio que deu naquele fatídico chororô não pode ser reclamado. Ainda acredito que foi pênalti ontem. Tá bom, então fazer o quê? Se a cegueira tá nesse nível, não pode fazer nada. Não pode fazer nada, mas enfim. Como acho também que foi pênalti lá em cima do Dudu. Também acho que foi. Toca na bola e você acha pênalti assim agora? Eu acho que foi pênalti. Tá bom, tá certo então. O juiz também achou, né? O juiz achou. Depois ele não achou mais. Achei engraçado que eu confundi o árbitro com o quarto árbitro e não sabia de onde ele saiu e quando eu fui ver ele voltou com a bola e foi uma brigalhada toda lá. Foi bizarro, cara. Foi bizarro. Tava vendo o jogo, é inacreditável. Foi bizarro, parecia até o Flamengo, né, cara? Quando acontecem essas coisas. Pra vocês verem que isso não acontece. E o Eric Faria não tava lá, hein? O Eric Faria não tava lá, hein? Não, mas também chegamos no Fla-Flu também, lembra do Fla-Flu? O Henrique também tava, né? O zagueiro. Também teve isso também, né? Flamengo e Avaí, se não me engano. Teve um pênalti. Eu acho que com o Flamengo já aconteceu umas 3 vezes. Mas o do Corinthians não. Mas, cara, eu vou falar, não achei pênalti não, cara. No Carly? Não, no Dudu. Não achei pênalti não. Não foi pênalti. Ele não foi pênalti. Eu não achei pênalti. No Carly eu achei. No Carly eu achei pênalti, porque o Galhardo segura a camisa dele. Não sei se foi pra aquela queda. Eu acho que ele não soube cair, mas que ele atrapalhou ele a cabecear. Mas o Dudu eu não achei nada não. Não, foi na bola. Teve um pênalti depois, teve um lance depois mais duvidoso que ninguém falou, que a bola bateu no braço do Henrique. Mas bateu na barriguinha do Henrique, depois bateu no... Pois é, eu achei assim, aquele pênalti muito mais discutível do que aquele do Dudu. Aquele do Dudu, acho que o Ralf toca só na bola. É que o Dudu já tá acostumado a cair, né, cara? Eu como árbitro, só de ser o Ralf na bola, eu já daria o pênalti. E eu já daria uma amarela pro Dudu por simulação. Só por ser o Dudu, cara. O cara reclama o jogo. Eu ia dar o pênalti e dar o amarelo pro Dudu por reclamação. Pelo amor de Deus.
programa está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a todos que participaram na live. Mas antes, o Cantinho do Coração, o Felipe já conhece o Cantinho do Coração. Vou começar com o Bruno. Você pode mandar abraço para quem você quiser. Tá bom. Porque a certeza é, pouca gente vê esse programa. Então, assim, fica à vontade. Esse é o momento. Esse é o momento. Por favor, Bruno. Queria mandar um abraço para todos os torcedores do Botafogo ontem até o final do jogo. Eu digo também aos torcedores do Flamengo, do Fluminense, que estiveram junto conosco ontem. Um grande abraço. Queria mandar um abraço para os 4 que estão assistindo nesse momento. Já chegou a ser 12, hein? Já chegou a 10, 12. Não, eu estou dizendo os 4 que permaneceram. Eu digo os 4 que permaneceram, né? Quase. O Band Esporte tem 3 a mais só. Para com isso. E queria também mandar um abraço aí pro meu pai, que fez aniversário na sexta-feira. Parabéns, pai. Por favor, Léo, seu abraço. Não, tem que ter. Pode falar, inventa nome aí. Seu pai, o Gatito. Não tenho, não. Tem que ter. Abraço pro meu irmão Gatito. É parecido demais, cara. Impressionante. Não sei. Os meus pais aí, Márcio e André. Sempre professor de dança lá. Sempre ligado. Professor de dança também, quer mandar, não? Faduz? Não, tem vídeo não. Ele dança Faduz mesmo. Que Faduz, cara? O que é Faduz? É Faduz. Depois eu vou te mostrar o vídeo do cara do Benfica falando Faduz. Roda vira. Depois procura sócio que é sócio no YouTube. Felipe, fica à vontade. Cara, eu vou mandar um abraço pros seguidores já no Twitter, pessoal que acompanha bastante lá, fica comentando. O pessoal do Bola Laranja, do grupo do Bola Laranja. Mandar um abraço pro pessoal do Pick and Roll. E é isso. É isso? É bom que você mandou pros grupos, né? Se fosse falar pessoa por pessoa. Isso, aí já era. Por favor, Rafael. Eu queria mandar um beijo pra minha namorada que tá me vendo lá, pô. Começou bem. Tem que dar uma moral, né? Senão depois a gente toma uma chamada, pô. E um abraço pra galera do Bola Laranja também, pros outros amigos meus aí, que eu vi que comentaram aí, ó. Tá ali Luciano Pinheiro, grande Seca Pimenteiro, flamenguista que mais seca o Flamengo na face da terra, mas tá tranquilo. Rodrigo Lazzarini, ó, trabalha na Liga Nacional de Basquete. Grande Laza, Enes Lima, a galera do Bola Laranja mesmo, que eu sei que eles estão assistindo lá, que eu vou ser piada a noite inteira lá por causa das minhas falas aqui, mas não tem problema. Então um salve lá pra galera que tá assistindo. E eu agradecer aqui a vocês pela recepção, é a primeira vez que eu tô podendo participar aqui, ó, o Diego fez o convite aí, o Valdeir, a galera que tá no NBB, vocês hoje que me receberam muito bem. O Valdeir não tá no NBB, né? Tá meio sumido, meio desaparecido aí. Mas assim, foi um prazer estar aqui. Foi um prazer estar aqui, espero poder voltar mais vezes, resenha de alto nível, então muito obrigado aí pelo convite. Volte mais vezes se... Só me chamar que tamo aí. Ele disse que se chamar ele quando o Arsenal for campeão da Europa League, ele volta. Eu venho até de camisa do Arsenal aqui, ó. Tô prometendo ao vivo. Mas tem que ver, porque mas sabe que quem vir tem que trazer a camisa do apresentador. Porque assim, eu acho justo, já que a gente dá esse espaço pros atletas, a gente tem que presentear o programa de alguma maneira. Jornalista não fique à vontade pra se quiser presentear. Faltou uma promessa, pode ser cumprida no próximo programa. Pode ser cumprida no próximo programa. Uma promessa aí. O Arnaldinho tá me devendo a camisa, ele não quis ir pra casa sem camisa, enfim. Não, promessa. Cara, não entendi, ninguém tá te ouvindo. Tá sim, tá dando pra ouvir na live. Tá. A promessa do amigo que vai botar a camisa rubro-negra. Vai. Para de fazer essas promessas. Ele falou que se o Vasco pelo menos empatasse do Cruzeiro, ele ia vestir a camisa do Flamengo. Ele achava que o Vasco ia tomar uma lavada. Só que afinal foi Botafogo e Vasco, né? O Vasco Cruzeiro, você mete o Flamengo no meio. Isso é vontade, hein? Reprimida. Isso é vontade reprimida. Então, cara, tá muita vontade de vestir a camisa do Flamengo, cara. É impressionante. O Anderson vai falar. Já que você não fala e tem muita gente na live, o pessoal participar da nossa liga aí. Tabela Carioca no Cartola FC. Tá bom? Qual é o nome da liga? Tabela Carioca. Liga Tabela Carioca no Cartola, né? Pra quem gosta de jogar Cartola, eu parei com isso. Eu paro no meio do campeonato. Parei com isso que não dá mais pra acompanhar, mas enfim, quem quiser. Quem foi o melhor aqui, desse estúdio aqui no campeonato passado? Verdade, eu parei na 13ª rodada, o Anderson parou na 15ª e você tá se acabando. Quem foi o melhor desse Era só montar o elenco que ele ganhava. Basicamente isso, mas um pouquinho ele foi perdendo os pontos. Eu vou pedir pra produção aqui, Liminha e Simone, vou dar ali o nome. A Diva Maranhão participando conosco. Por favor, primeiro os comentários, porque comentário é mais importante que curtida. Então vamos pro comentários. A Diva Maranhão, a Lívia Silva, o Luciano Pinheiro, o Rodrigo Lazzarini, Gabriela Calisto, Paiva Almeida, Enéas Lima,
a Milena Cardoso, Murilo Souza, o Leonardo Abreu. Não conheço esse aí. Pula. Tava autista. Pula, William. Acho que eram esses. Durante a live, Pula aí. Pular o que, Anderson? Não dá pra concorrente, não. Agora. Enfim, o Pedro Rodrigues, João Pedro Correia. Esse aí é vascaíno. Enfim, vascaíno, Anderson? No Twitter, João Fará. Faz o basquetebol Vasco, né? Porque tá difícil. É ele? Não. Tem mais? Produção. Mais ágil aí. Então já foram aí, só o Repeteco. O Cleverson não conseguiu dormir no ônibus. Cleverson dormiu no ônibus. Sério? Grande Cleverson. Parou em uma. Parou em uma, lá pro reto. O Cleverson dormiu no ônibus e parou onde? Parou em uma. Tá aqui do lado. Parou em uma. Nossa, um monte de foto aí. Enfim, o Jason. Fala Jason, porque é bem mais bonito, né? É Jailson. Não tem L ali. Jailson. O Rodrigo também de novo. De Sankler também ali. Pete Moura, mãe do Fábio. Sil Rodrigues. Ediane. Meu pai. Vocês têm assento no Facebook da família de vocês, não pode ser? Teu pai? Meu pai. Qual é o nome do pai? Maluco, tu não prestigia, rapaz. Osias ali, pai do Hugo. Grande Hugo. O Luciano também, Rafael. O Edson, acho que eu conheço esse Edson de algum lugar. Não tem tempo pra Superliga, gente. Enfim, pra todo mundo aí, o Sérgio, Gabriela de novo. Pistolou. O que é esse NAF une aí? Vocês sabem o que é isso? Não sei, Núcleo de fotografia, avançado de fotografia. Tá, beleza. Núcleo de fotografia aqui que o Diego faz parte, aí. né? Você comanda, Diego? O Felipe Labor também. Fotografia alta aí. Grande beijo a todos. Semana que vem tem mais Tabela Carioca, voltaremos às 7. Bota a porra do... Enfim, muito obrigado a todos. É a primeira rodada brasileira, lembrando o Anderson, que o programa acontecerá e logo depois tem o jogo do Carlos Quintino ali, ó. Grande tricô. E vamos terminar com o hino do Botafogo de Futebol e Regatas. Segundo maior time do Brasil, campeão ontem. Parabéns a todos os botafoguenses. Santa semana. Tchau, gente. Até semana que vem. Botafogo, campeão desde 1910, em cada jogo. Agora do Nordeste Mineiro, Botafogo, Nova Sul, Aos milhões tens também. És o não pode escrever, pra ninguém. Nossos esforços por aqui está presente. Vamos dar. Tem gente gravando ali no estúdio? Pera aí, cara. Vai gravar a gente? Tem gente gravando no estúdio? Tem? Vai tirar foto? Vamos. Tirar uma foto. Oi?